Bem, prosseguindo, como eu te dizia antes do intervalo, o 327, parágrafo 2º, ele não traz para a gente o conceito de funcionário público, mas ele traz uma causa de aumento de pena e eu gostaria que você tomasse cuidado. Pelo seguinte, na verdade, o que o legislador fez aí foi eleger alguns cargos e algumas funções em que o sujeito ele teria uma maior responsabilidade. E por isso, quando ele pratica o crime, existe uma maior reprovabilidade aí. Então, o que ele diz? A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta. Então, a administração direta ela vai incluir, ela vai abranger os entes federativos, tá? União, Estado, etc. Sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Gente, eu vou manter o parágrafo 2º na tela, raciocinem o seguinte. A princípio, o parágrafo 2º, então, ele vai incluir a administração pública direta e a administração pública indireta, mas não a administração pública indireta como um todo, porque ele não coloca autarquia. Você notou isso? Geralmente as pessoas passam batidas por essa informação e se caem em uma prova, elas não sabem, elas não lembram. Então, imagine você que a prova traz uma situação que diz que o funcionário ele ocupava um cargo em comissão em uma autarquia, ou então ele dirigia uma autarquia. E aí ele cometeu um peculato. Aumenta a pena dele? Não. Não. Porque nós não podemos fazer analogia em Malam Partem. O parágrafo 2º, ele mencionou a autarquia? Não. Então, nós não podemos aumentar a pena se a função, ou se a função de direção ou assessoramento, ou seu cargo em comissão, ele é exercido em uma autarquia. Entendeu? Então, agora vamos partir para os crimes em espécie e a gente vai começar com o peculato. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou analisar junto com você e vou te explicando alguns detalhes importantes sobre os artigos que nos trazem as diversas modalidades de peculato. Aí depois, se você for mais visual, eu vou trazer um esquema, um quadrinho esquemático para você entender isso de uma maneira organizada na tela. Qual é a divisão do peculato, tá? Então, e vou te dar exemplos, logicamente. Vamos lá. Olha, o 312 caput, ele vai trazer para a gente, na verdade, já de cara, duas modalidades de peculato. Perceba que ele traz dois verbos núcleos do tipo aqui. Ele traz o apropriar-se e ele traz o desviar. Então, veja, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, nós temos no 312 caput o peculato, apropriação e o peculato, desvio. Temos as duas modalidades. No peculato apropriação, olha, o funcionário ele precisa ter a posse anterior, por exemplo, do bem. Imagina o seguinte, vou te dar um exemplo. O sujeito passou em um concurso público para o MP. E aí ele recebeu um notebook incomodato para ele usar aquele notebook. Mas o notebook pertence à administração pública, mas ele usa. Aí um belo dia, ele vai responder a um procedimento administrativo e ele é instado a devolver esse notebook e não devolve. Veja, ele tinha a posse anterior, em razão do cargo. E quando foi instado a devolver, o que ele fez? Ele se apropriou. Qual é o crime dele? Peculato, apropriação. A nossa jurisprudência ela vai nos dizer o seguinte. No peculato desvio, não é necessária a anterior posse em razão do cargo. Ou seja, nessa segunda modalidade não precisa. Esse de que tenha posse em razão do cargo seria apenas para a primeira parte. Exemplo, o
o sujeito desvia um determinado valor da administração pública que tinha que ser empregado na construção de uma praça, por exemplo, aí ele desviou para construir a mansão dele. Entendeu? Por quê? Se ele desviar, mas ele desviar para outra finalidade pública, não é peculato. Como assim? Imagine que o determinado valor seria destinado à construção de uma praça. E aí ele desviou e empregou aquele determinado valor na construção de ginásios esportivos. Tem crime? Até tem. Eu não trouxe aqui na tela, mas eu gostaria que você abrisse aí no seu vade-mecum e lesse o artigo 315. O 315, ele vai trazer para você um crime com uma pena pequenininha, dá só uma olhada. É o emprego irregular de verbo ou renda pública. Enquanto o peculato, gente, ele tem uma pena de até 12 anos. Esse crime aí que você está olhando, do 315, que você está olhando, né? Se não está, abre aí e olhe. Tem uma pena de até 3 meses. Por que essa diferença? Porque no peculato, quando ele desvia para fora da administração pública. No 315, não. No 315, ele até emprega de maneira irregular, mas não sai da esfera da administração pública. Por isso que eu dei a você 2 exemplos diferentes, tá? Desviou para construir uma mansão é peculato. Desviou da construção de uma praça pública para construir ginásios públicos, aí o crime é outro, é o do 315, é o emprego irregular de verbo ou renda pública. Foi? Entendeu a diferença? Agora, olha só. O parágrafo 1º ainda do 312, ele vai trazer para a gente um crime que cai muito na nossa prova da OAB, que é o chamado peculato furto. Ele vai dizer o seguinte: aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído. Por isso o peculato furto, porque usa aquele mesmo verbo núcleo do tipo lá do 155. Ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Promete para mim que você vai ter muito cuidado com essa informação que está aqui? Essa última. Que olha só. Se a questão disser para você que o funcionário chegou lá na repartição onde ele trabalha durante o dia, foi lá de madrugada, arrombou a porta, quebrou a janela e entrou, gente, ele não está valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. O crime dele não vai ser peculato. Pode ser um furto. Peculato não será. Então, toma muito cuidado com isso aqui. Essa última parte do parágrafo 1º, ela é tão importante quanto a primeira. E aí vem uma pergunta que não quer calar, que já caiu na nossa prova, que é: será que o particular, ele pode responder por esse crime aqui? Eu vou dar um exemplo para você. Imagine você que eu vou até a faculdade onde eu dou aula, e aí eu chamo a minha melhor amiga para ir comigo. Meia-noite, eu vou para a faculdade e resolvo subtrair 2 aparelhos de data show que tem nessa faculdade pública em que eu sou professora. Aí eu chego nessa faculdade, consigo entrar com biometria, acesso biométrico, porque eu sou funcionária, e aí vou até o local, onde uma salinha que esses data shows ficam guardados, coloco um data show dentro da minha bolsa, minha melhor amiga coloca o data show dentro da bolsa dela e a gente sai da universidade onde eu dou aula. Qual é o crime da minha melhor amiga nesse caso? Porque, veja, o meu é peculato. Ficou muito claro para você. Eu sou funcionária pública e como eu entrei lá com o meu acesso biométrico, eu estou me valendo de facilidade que me proporciona a qualidade de funcionária pública. Mas e a minha melhor amiga? Também responde pelo peculato. Por que isso? Isso está escrito no 312? Não, muito pelo contrário, né? No 312 está escrito que o sujeito ativo é quem? O funcionário público. Só que nós temos que lembrar aqui do artigo 30 do Código Penal, que vai dizer o seguinte para a gente: as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam.
salvo quando elementares do crime. Então, veja bem, raciocina comigo. Ser funcionário público é de caráter pessoal, funcionária pública sou eu. O problema é que essa circunstância de caráter pessoal, ela integra o crime. Ela integra o tipo penal, ou seja, ela é elementar do crime. E o que o artigo 30 está dizendo para a gente é justamente que quando uma circunstância ou uma condição de caráter pessoal integra, o crime vai se comunicar ao coautor ou partícipe. Então, gente, considerando a existência de um concurso de pessoas, e o exemplo que eu te dei foi de concurso de pessoas, o particular pode sim responder por peculato. O particular, ele pode responder por peculato em coautoria, em participação com um funcionário público. Entendeu? Então, eu respondo pelo peculato no meu exemplo e a minha melhor amiga também. Prosseguindo ainda nas modalidades de peculato, o parágrafo 2º traz mais uma. O parágrafo 2º ele vai trazer para a gente o peculato culposo. Olha o que ele vai dizer. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Como assim? Imagine que o funcionário ele está numa repartição onde ele tem que controlar a entrada de pessoas, aí ele simplesmente se distrai no computador ou então no celular, ele está lá olhando o Facebook, ou ele está lá olhando um site qualquer, a pessoa entra, um funcionário de uma outra repartição, que não deveria entrar ali, e subtrai um notebook que estava em uma estante, que é da repartição pública. O que aconteceu nesse caso? Esse funcionário que se distraiu, ele culposamente acabou facilitando. Ele culposamente acabou concorrendo para o crime de outrem. Eu sei que é um tipo penal muito amplo, né? Porque, afinal de contas, o funcionário se distrai e pode cometer crime. Talvez por isso, para este peculato especificamente, o 312 tenha trazido essa previsão aqui. Eu vou pedir para você redobrar a sua atenção. Eu dei uma aula interativa, eu não sei se você estava nessa aula interativa, e eu trabalhei esse crime aqui. E eu pedi para as pessoas que estavam na aula lerem na hora, ficarem olhando. Eu esperei, eu dei um tempo para as pessoas lerem o 312. E depois eu perguntei se alguém subtraísse um bem de uma repartição pública. Se uma pessoa ela decidisse, depois que ela subtraiu, devolver esse bem. Se a gente poderia aplicar esse parágrafo 3º. E quem estava lá na aula, não sei se foi o seu caso, disse para mim que sim. Eu pedi para ler de novo. E as pessoas disseram de novo para mim que sim, gente, isso não está certo, por isso que eu estou pedindo para você ter atenção. Vamos olhar juntos para o parágrafo 3º? Olha o que ele está dizendo. No caso do parágrafo anterior. No caso do parágrafo anterior. No caso do peculato culposo. Eu só posso aplicar essa previsão que está aqui para o peculato culposo. Se esse funcionário que se distraiu, alguém entrou lá e pegou o computador, se ele reparar o dano, se ele pagar o valor daquele computador, eu vou poder extinguir a punibilidade dele, se ele fizer isso antes da sentença irrecorrível. Ou eu vou poder reduzir a pena dele de metade, se ele fizer isso após a sentença irrecorrível. Como assim? Vamos lá. A sentença existe, mas ainda cabe recurso. Se ainda cabe recurso e ele repara o dano, eu vou extinguir a punibilidade. Porque a reparação do dano dele foi antes, é antes da sentença irrecorrível. Agora, se ele espera essa sentença transitar em julgado, ou seja, se ele espera não ser cabível mais nenhum recurso, e aí sim ele repara o dano, aí a gente só vai reduzir a pena de metade. Veja bem, o parágrafo 3º, ele é muito explícito. Pode ser que por desatenção em uma primeira leitura você não perceba, mas agora você precisa perceber. Se cair na sua prova, você tem que acertar, porque eu estou reforçando muito isso aqui com você. Eu não disse para você que não cabe reparar dano em peculato doloso. Não é isso. Mas essa consequência aqui, do parágrafo 3º, a gente só pode usar para o peculato culposo. Se a pessoa reparar o dano no peculato doloso, aí o que eu posso aplicar
é o artigo 16 do Código Penal. Tá? Então, vou colocar aqui um sinalzinho de diferente. Peculato doloso. E vou remeter você ao artigo 16 do Código Penal, que nos traz o arrependimento posterior. Se a pessoa, então, praticou lá o peculato, no exemplo que eu dei para você, fui lá, peguei o data show, pratiquei o crime, acabou, está consumado. Agora, se me dá uma ressaca moral, uma crise moral, eu decido pegar este data show e devolver na instituição de ensino em que eu sou professora, eu vou responder pelo peculato. Só que eu vou ter uma redução da minha pena. Porque tudo que o artigo 16 ele possibilita, ele propicia para a gente é isso. É que a pena seja reduzida. O crime existiu, a punibilidade vai existir, mas a pena poderá ser reduzida. Tá? Prosseguindo nas modalidades de peculato, nós temos o 313. O 313 ele nos traz o chamado peculato mediante erro de outrem. Alguns na doutrina vão chamar de peculato estelionato. A mesma coisa. É porque ele parece um estelionato, tem cara de estelionato, mas é peculato. Então, vamos imaginar, vamos a um exemplo. Alguém chega em uma repartição pública para fazer o pagamento de um determinado valor. Aí o funcionário público percebe que a pessoa se equivocou. A pessoa está lá para pagar R$500 e, na verdade, ela tinha que pagar 50. Aí o que ele faz? Ele se aproveita desse erro e se apropria dos outros R$450. Ela foi lá pagar, por exemplo, por uma certidão na repartição pública. A certidão custava 50, ela pagou 500. O funcionário embolsou 450. Ele se apropriou do dinheiro que ele recebeu por erro de outrem. Então, o crime dele é o do 313. Ok? Tranquilo? Aqui eu esquematizei para você conforme eu prometi. Eu fui colocando as diversas modalidades de peculato e chamando a sua atenção para alguns detalhes. O único que eu não trouxe artigo para você, mas você pode ler aí no seu Vademecum, recomendo que você faça uma pausa estratégica e leia agora, é o 313A. É o que nós conhecemos na doutrina, chamamos de peculato eletrônico. Isso aqui só caiu uma vez na nossa prova de primeira fase e a questão foi anulada. Porque o examinador ele acabou esquecendo de colocar um dos requisitos desse artigo. O que eu vou pedir? Eu vou pedir que você leia e que você tente responder essas 3 perguntinhas que estão aqui. Quem pratica esse crime? O que a pessoa pratica? E por que ela pratica? Eu vou deixar aí na tela. Vamos lá. Quem pratica? O artigo 313A diz para você que é o funcionário autorizado. Ou seja, é aquele funcionário que tem um privilégio de acesso. É aquele funcionário que acessa, por exemplo, o sistema de informações que ninguém mais acessa. O que ele vai praticar? O 313A também diz para você. Ele vai inserir dados falsos no sistema de informações, no banco de dados da administração pública, ou então ele vai excluir ou alterar dados verdadeiros. Por exemplo, ele é o funcionário que tem o privilégio de acesso e ele vai... vamos imaginar que ele trabalha no Detran, tá? Ele é funcionário público, prefeito de penais, ele vai apagar a vida da pessoa do Detran. Ele vai apagar os dados do carro, os dados da carteira de motorista. Por que ele vai fazer isso? Ou para causar um dano, um prejuízo a alguém, ou então para obter uma vantagem. Perceba que o 313A ele exige os 3 requisitos. Se faltar algum, não pode ser esse crime. Para você poder marcar na prova que houve peculato eletrônico, você precisa identificar primeiro o sujeito ativo. Ou seja, o funcionário autorizado, aquele que tem um privilégio de acesso, aquele que acessa o que ninguém mais acessa. Você tem que olhar a conduta que foi praticada por ele. Ele inseriu dados falsos, ele excluiu dados verdadeiros, e você tem que olhar o porquê. Ele fez isso para receber uma vantagem, ele fez isso para causar um prejuízo, para causar um dano.
Então, turma, essas são as modalidades de peculato. O peculato, primeiramente, ele vai se dividir em culposo e doloso. O doloso é que vai se subdividir. Nós teremos o peculato apropriação ou desvio no caput, como nós vimos. O peculato furto no parágrafo 1º. O peculato mediante erro de outrem, no 313. O peculato eletrônico, no 313A. Ok? É muita modalidade de peculato, tem que prestar atenção. Eu também destaquei para você a comparação entre alguns crimes. Vamos fazer isso agora, então? Olha aí. Eu quero comparar com você, primeiramente, a concussão com o crime de corrupção passiva. E se isso cair na nossa prova, eu vou ficar muito feliz, tá? Porque a diferença, ela é muito simples. A diferença entre o 316 e o 317 é o verbo. É o verbo núcleo do tipo. No crime de concussão, o verbo é exigir. Olha aí, exigir. Para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Se a gente comparar a redação do caput do 316 com o caput do 317, qual é a diferença? É o verbo. No 317, olha aí, é solicitar, receber ou aceitar promessa. Cris, como é que eu vou saber se foi solicitação, se foi exigência? Se tranquiliza. Sempre que isso caiu na prova da OAB, o examinador disse, a questão era uma questão tranquila de ser identificada, uma questão justa. O examinador vai dizer qual foi o verbo e você vai identificar qual foi o crime. Olha, lembre-se, concussão. Concussão é um nome mais forte, né? Concussão é a exigência, sem violência ou grave ameaça, tá? Então não é tão forte assim, não. É exigir, mas é exigir sem violência, sem grave ameaça, porque se o funcionário chegar para alguém e falar, olha só, ou você me paga 5.000 para emitir esse documento aqui, ou eu mato você. Gente, isso não é concussão. A concussão, ela não comporta violência ou grave ameaça. Cris, e se o funcionário fizer isso? Gente, se o funcionário fizer isso, é extorsão. É crime patrimonial. Ele está extorquindo alguém, tá? Cuidado para não confundir isso aí na prova, que é importante também. Eu trouxe um quadrinho para você em que eu diferenciei não somente o 316 do 317, mas também de um crime que está no capítulo 2, que é o 333. Por quê? Porque, diferente dos outros dois, ele é praticado por particular. Eu gostaria que você olhasse, desse uma lidinha no 333. Você vai perceber que o 333, ele descreve as condutas de oferecer ou prometer a vantagem. Então, diferente da concussão, que é praticada pelo funcionário público, da corrupção passiva, que também é praticada pelo funcionário público, a corrupção ativa, ela parte do particular. É o particular que chega para o funcionário e diz assim, por exemplo, olha, fulano, eu sei que você é que tem que emitir essa certidão aqui para mim. Eu sei que demora 60 dias. Mas olha, faz o seguinte, eu vou te pagar 5.000 e você emite agora, olha aí. Ele está oferecendo uma vantagem. Aí, vamos lá. Eu vou trazer uma pegadinha aqui para você. Vamos ver se você vai acertar? Fique atento, hein? Vamos imaginar que uma questão diga para você que o funcionário público é que pediu. Ele chegou para o particular, foi ele, o funcionário, e falou, olha, eu posso emitir essa certidão mais rápido. Você me paga 5.000. Então, ele solicitou, tá? Isso é uma solicitação. Ele não está dizendo que não vai emitir a certidão se a pessoa não pagar. Ele não está exigindo, ele está solicitando. Aí o particular acha uma excelente ideia e paga. Esse particular comete crime? Sim ou não? O que você acha? Se você olhou atentamente para o 333, você vai dizer para mim, não, Cris, ele não comete crime. Porque o 333, ele traz o verbo oferecer ou prometer. O particular que concorda e que dá vantagem, ele nem oferece
e nem promete. Note que o 333 ele vai exigir que a conduta ela parta do particular. E você não pode fazer analogia em Malam partem. Você não pode pensar assim, se oferecer é crime, se prometer é crime, dar a vantagem também é crime. Você não pode pensar assim, porque nós não podemos fazer analogia em Malam partem no direito penal, entende? Nós só teríamos crime de corrupção ativa por parte do particular se partir dele. Se ele oferecer, se ele prometer, aí sim, no exemplo que eu te dei, portanto, não tem crime nenhum por parte do particular. Por mais que você olhe esse exemplo e fique achando que falta bom senso nisso. Como assim o particular vai pegar R$5.000, vai entregar na mão do funcionário público que pediu a vantagem para ele e ele não vai cometer crime? Ele não vai cometer crime. Pode acreditar em mim. E pode marcar na sua prova que o fato seria considerado atípico, tá? Lembre de uma outra coisa, e você vai ver no seu material que eu até coloquei um quadrinho mais detalhado. Esses crimes aqui, eles são crimes formais. E a nossa prova já cobrou isso algumas vezes. O que significa eles serem crimes formais? Significa que a gente não precisa ter um resultado concreto aqui para o crime já estar consumado. Olha, se o funcionário abrir a boca e falar assim, olha, eu vou emitir sua certidão, me paga 5.000 que eu emito agora. Acabou. O crime está consumado. Pode o particular pagar, não pagar, fazer um escândalo, chamar a polícia, sair correndo, não importa. Na hora que o funcionário público solicitou, já houve a corrupção passiva consumada. A concussão, a mesma coisa. Se o funcionário exigir, já tem um crime, ainda que ele não receba nada. E na corrupção ativa também. Basta que o particular ofereça, basta que o particular prometa, o crime de corrupção ativa estará consumado. Nos três, a vantagem tem que ser indevida. Nos três. Se o funcionário ele se vale da função dele para cobrar alguma coisa que ele tenha direito, o crime dele vai ser outro. Então, se, por exemplo, ele vai cobrar a dívida de um amigo, se valendo da função de delegado de polícia, é abuso de autoridade. Não é a concussão, não é a corrupção passiva, porque para nós termos esses crimes aqui, nós precisamos que a vantagem ela seja indevida. Toma mais um cuidado. Se a conduta praticada pelo funcionário envolver um cenário tributário, se ele, por exemplo, está exigindo uma vantagem, solicitando uma vantagem, para deixar de cobrar, para deixar de lançar, para lançar parcialmente um tributo, você não vai marcar na prova concussão, corrupção passiva, combinado? O que você vai marcar? Crime contra a ordem tributária. Crime contra a ordem tributária. Por quê? Porque a Lei 8.137, que também já apareceu na nossa prova, ela vai dizer para a gente, constitui crime funcional contra a ordem tributária. Esse é o nome do crime. Crime contra a ordem tributária. Essa lei aqui, ela não vai falar em concussão, em corrupção passiva, embora as condutas em si, eu vou adiantar aqui para ir para o inciso que eu quero, a conduta em si seja igual. Olha aí. Exigir, solicitar, receber, aceitar promessa. Mas, no caso dos crimes contra a ordem tributária, olha aqui, é para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social. Ou então cobrá-los parcialmente. Então, se o funcionário da administração pública fazendária chegou para alguém que devia 500 mil de tributo e falou, olha, me paga 50 mil que eu vou deixar de cobrar os 500 mil que você deve. Está aqui. O crime é esse. Eu não vou marcar concussão, corrupção passiva. Não. Você vai marcar o quê? Crime contra a ordem tributária. Ok? Você vai perceber que eu coloquei para você também alguns outros artigos para você fazer a leitura. É porque eles são importantes, eu recomendo que você faça. Eu coloquei no seu material a prevaricação, eu coloquei no seu material o crime de resistência, o crime de desistência. Então, dê uma lida.
No nosso próximo bloco, a gente vai finalizar essa parte teórica e vamos analisar algumas questões práticas. Combinado? Daqui a pouco a gente volta.